seja bem-vindo ao nosso canal. Você sabe o que a Igreja Católica realmente ensina sobre o dízimo? Parte 1. Introdução, o significado do dízimo e sua origem na Bíblia. Julho é o mês de conscientização do dízimo. Durante todo esse mês, faremos uma série especial para conhecer o que a Igreja Católica Apostólica Romana realmente ensina sobre esse gesto de fé, de gratidão e de corresponsabilidade com a missão da Igreja. Nesse primeiro vídeo, vamos iniciar uma caminhada pela Palavra de Deus e pelo ensinamento da Igreja para descobrir o verdadeiro significado do dízimo. Infelizmente, esse ainda é um tema cercado por muitas dúvidas e até mesmo por alguns preconceitos. Muitas pessoas acreditam que o dízimo é apenas uma contribuição financeira ou que a igreja fala sobre ele somente porque precisa manter suas despesas. Outros imaginam que o dízimo seja uma obrigação. Mas será que é isso que a Igreja Católica realmente ensina? Ao longo dessa série, vamos descobrir que o dízimo é muito mais do que uma oferta material. Veremos que suas raízes estão na Sagrada Escritura desde o Antigo Testamento, que Jesus falou também sobre o dízimo e que a Igreja, por meio do documento 106 da CNBB, apresenta seu verdadeiro sentido como uma expressão de fé, gratidão, partilha e compromisso com a missão evangelizadora. Convido você a permanecer comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza de que, ao concluir essa reflexão e as demais, você compreenderá o dízimo com um novo olhar e descobrirá que ele é, antes de tudo, um gesto de amor e de confiança em Deus. O que significa a palavra dízimo? A palavra dízimo significa originalmente 10ª parte. Na Sagrada Escritura, essa palavra aparece como a oferta que o povo fazia a Deus em reconhecimento de que tudo o que possuía era dom do Senhor. Entretanto, é importante compreender que, para nós cristãos católicos, o mais importante não é o significado matemático da palavra, mas o significado espiritual desse gesto. O dízimo não é apenas uma porcentagem. Ele é, antes de tudo, o reconhecimento de que Deus é o Senhor da nossa vida e de todos os bens que recebemos. É uma forma de dizer: Senhor, tudo o que tenho veio de ti. Por gratidão, devolvo uma parte daquilo que o Senhor me concedeu. Irei falar sobre os fundamentos bíblicos do dízimo. Conhecer os fundamentos bíblicos do dízimo nos permite compreender aquilo que é essencial nessa prática, distinguindo sua essência das diversas formas que ela assumiu ao longo da história da salvação e da própria história da Igreja. Hoje veremos apenas o que fala o Antigo Testamento, o ciclo dos patriarcas. A primeira referência do dízimo aparece em Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 20. Após retornar da vitória contra Codorlaomer, Abraão encontra Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém. Depois de receber sua bênção, Abraão oferece o dízimo de todos os despojos da batalha, como sinal de reconhecimento pela proteção e pelas bênçãos recebidas de Deus. A segunda referência aparece em Gênesis, capítulo 28, versículo 18 a 22. Após sua profunda experiência com Deus em Betel,
Jacó promete oferecer o dízimo como expressão de gratidão e fidelidade ao Senhor. Nesses dois episódios, percebemos que o dízimo nasce espontaneamente da fé. Ele é oferecido como reconhecimento e agradecimento pelas graças recebidas daquele em quem se confia. Depois temos a lei de Moisés. Somente mais tarde, durante a caminhada do povo de Israel, essa prática foi organizada pela lei de Moisés e tornou-se um preceito. O dízimo passou a cumprir importantes finalidades. Primeiramente, destinava-se ao sustento dos levitas, que não possuíam heranças na terra prometida. Estes, por sua vez, ofereciam aos sacerdotes uma parte do que recebiam, chamada de dízimo dos dízimos. Está em Número, capítulo 18, versículo 26. Também servia para manter o culto e socorrer os mais necessitados, viúvas, órfãos e estrangeiros, para que ninguém ficasse desamparado em Israel. Além disso, possuía uma finalidade profundamente espiritual e pedagógica, como nos ensina o livro do Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23. O dízimo ajudava o povo a aprender a temer o Senhor, cultivando uma vida de confiança, obediência e gratidão. Depois temos a reforma de Ezequias. Durante a reforma promovida pelo rei Ezequias, após um período de renovação da fidelidade do povo a Deus, o cumprimento do preceito do dízimo foi retomado com tanto entusiasmo que houve abundância de ofertas. Diante do espanto do rei, o sacerdote Azarias, chefe dos sacerdotes, informa que a enorme quantidade de primícias que o rei avistava já era o que sobrava das doações. Tão grande era a contribuição do povo, abençoado pelo Senhor. Está no segundo livro de Crônicas, capítulo 31, versículo de 5 a 10. O ensinamento dos profetas. Mais tarde, os profetas passaram a olhar o dízimo sobre uma perspectiva ainda mais profunda. O profeta Amós denuncia um culto vazio, realizado sem conversão, na qual até os dízimos eram apresentados apenas como formalidade religiosa. Já o profeta Malaquias recorda que o verdadeiro sentido do dízimo está na fidelidade à aliança com Deus. Assim, os profetas ensinam que o dízimo não pode reduzir-se a um simples cumprimento de um preceito externo. Ele precisa nascer de um coração convertido, revestido de amor, sinceridade e fidelidade ao Senhor. Conclusão. Desde o início, portanto, o dízimo nunca teve apenas uma finalidade econômica. Ele sempre esteve ligado à fé, ao culto e à caridade. O dízimo é um ato de amor e um gesto de partilha. Nós não pagamos o dízimo, nós o devolvemos porque reconhecemos que tudo que somos e tudo que possuímos pertence a Deus. Compreender a importância do dízimo é compreender também a nossa participação na vida da comunidade. Quando devolvemos o dízimo, devemos fazê-lo como uma oração de agradecimento a Deus e não simplesmente oferecendo aquilo que nos sobra. Até aqui vimos como o dízimo nasceu e se desenvolveu no Antigo Testamento. Mas a grande pergunta permanece: o que aconteceu quando chegou Jesus?
Será que ele aboliu o dízimo, confirmou essa prática ou lhe deu um significado ainda mais profundo? Na próxima parte, veremos o que Jesus realmente ensinou sobre o dízimo. Conheceremos também o ensinamento de São Paulo sobre a oferta feita com alegria e liberdade e o conselho de Tobias de contribuir conforme as próprias posses, sem prejudicar a própria família, e o que o documento 106 da CNBB ensina sobre o dízimo como expressão de fé, gratidão, corresponsabilidade e participação na missão da igreja. Espero você na parte 2.